da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olá, meus queridos irmãos da Rede Mundo Maior de televisão. Nós estamos aqui mais uma vez felizes com a possibilidade de juntos analisarmos e estudarmos o Evangelho de Jesus, essa verdade que sempre nos libertará conforme promessa do próprio Cristo. Nós recebemos um e-mail de João Paulo Cordeiro e esse e-mail, a pergunta que ele fez foi muito interessante. Ele estava preocupado com o Apocalipse. E nós estamos fazendo, já esse é o terceiro programa, para tentar mostrar a vocês, a ideia é desmistificar essa ideia de que o Apocalipse é tragédia, é algo dantesco, é algo que quando se fala nele tem que ser algo catastrófico. Não é bem assim. O Apocalipse é uma mensagem do Cristo. E eu queria começar aqui, só para vocês entenderem a responsabilidade e a importância de quem nos trouxe o Apocalipse. Eu vou ler aqui o capítulo 21, que é um epílogo do Evangelho de João, a partir do versículo 20, que Jesus está tendo aquele diálogo com Pedro. Pedro, tu me amas, ou Pedro, tu és capaz de amar como eu amo. E no meio daquilo, Pedro, voltando, viu que o seguia o discípulo que Jesus amava. O discípulo que Jesus amava, aqui especificamente, refere-se a João, porque Jesus amava todos os discípulos. Agora João é conhecido como o discípulo bem-amado. Tem vários cognônimos. Lá no Oriente ele é chamado o teólogo. Lá em Patmos a gente só vê João, o teólogo. Mas eu quero mostrar para vocês que nesse diálogo, quando Pedro vê que João seguia Jesus e ele pergunta, mestre, e ele? Quer dizer, é uma pergunta, o Senhor e ele, é uma pergunta como se Pedro não tivesse, na minha ideia, na minha concepção, satisfeito, achasse que João estivesse, de uma certa forma, incomodando ou participando de um diálogo que não lhe pertencia, coisas assim que a gente pode deduzir dessa pergunta. Senhor, ele, se fosse hoje, provavelmente nós diríamos qual é a dele, né? Que é uma expressão muito atual, e Jesus dá uma resposta que nós precisamos refletir sobre ela, porque Jesus diz assim: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me, quanto a ti, segue-me. Ora, Jesus deu uma informação a Pedro que a gente às vezes não percebe a profundidade e a importância, porque lá no Apocalipse 1:7 está exatamente falando da volta de Jesus, que os teólogos chamam de parousia. E, na verdade, Jesus está dizendo para Pedro que João vai permanecer até que ele volte. Isso não é uma coisa que não possa ser comprovada, porque todos nós sabemos que Jesus voltou e quem o recebeu na ilha de Patmos como médium foi João. Eu hoje, à medida que vou aprofundando as minhas pesquisas, as minhas buscas a respeito dos discípulos, dos apóstolos, daqueles que se envolveram materialmente e espiritualmente na causa de Jesus, eu tenho que concluir, não tem outra saída, que João foi o maior médium de Jesus, encarnado e desencarnado. Porque quando Jesus vai embora, ele já deixou dito aqui
a Pedro que João não iria morrer até que ele viesse. E João ficou até que Jesus veio, entregou-lhe o Apocalipse, que é essa obra que nós estamos falando, e entregou-lhe, através de audição, vidência e psicografia. Por isso que eu considero João o maior médium de Jesus. Se Paulo diz assim, eu e o Cristo somos um, eu acho que João que diz, poderia até se declarar muito mais sintonizado com Jesus do que o próprio Paulo. Eu não estou querendo fazer comparação, porque todos dois foram pessoas e figuras importantíssimas no cristianismo. Mas o trabalho de João, a convivência com Jesus no dia a dia por 3 anos, e depois da partida de Jesus, a sua perseverança de levar Maria, assumindo aquele compromisso para Éfeso, fundar 7 comunidades na Ásia Menor. Paulo caminhou 2.800 quilômetros a serviço de Jesus. João, ninguém sabe quanto João caminhou, mas João, por amor a Maria, ele fundou comunidades na Ásia Menor e foram tão importantes essas comunidades que no retorno de Jesus, através do Apocalipse, a primeira parte do Apocalipse, como nós já dissemos, são 7 cartas psicografadas por João, trazidas por Jesus. Então, eu queria iniciar esse terceiro programa enfatizando a importância desse grande homem, grande discípulo, grande apóstolo, grande psicólogo e grande médium de Jesus. Não conheço, entre aqueles que conviveram com Jesus, um homem que tenha sintonizado tanto com Jesus como João. Então nós vamos dar continuidade a essa obra dele, porque, segundo Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, ele faz uma referência ao Apocalipse, dizendo assim, que o divino mestre Jesus chama aos espaços o Espírito João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra, quer dizer, ainda estava encarnado, conforme nós lemos agora no capítulo 21 do seu Evangelho, que Jesus prometeu que até que ele voltasse, João viveria. Que te importa que ele viva até que eu volte? Então é uma promessa, é uma profecia de Jesus que se cumpriu à risca. E se cumpriu em alguém que ele considerou muito importante para dedicar-lhe toda a responsabilidade da sua mãe a ele. E João correspondeu à altura, fez todo o trabalho, fundou comunidades na Ásia Menor e ainda cuidou de Maria até os seus últimos dias. Foi exilado na ilha de Patmos para receber essa obra que nós estamos falando a respeito. Eu queria considerar esse preâmbulo desse programa de hoje para sintonizar vocês de quão importante foi esse discípulo que foi escolhido por Jesus lá no Mar da Galileia, junto com seu irmão Tiago, enquanto consertava as redes do seu pai Zebedeu, depois de Jesus ter chamado Simão e André. Na sequência foi Tiago e João. Foram os 4. E que participou exatamente durante a vida de Jesus, entre eles, dos grandes momentos da vida de Jesus. João estava presente. E depois é escolhido para ser o único que sobreviveu a todos os martírios, a todas as adversidades, porque Jesus assim o quis. Porque a oportunidade dele ser morto, ele teve bastante, porque ele foi o líder religioso da cidade de Éfeso, uma cidade dominada pelos romanos, que tinha muita força. E quando Domiciano se intitulou Deus, qualquer pessoa que não o seguisse morreria. E João sobreviveu. Até os seus próprios soldados tinham que dizer que Domiciano era um Deus. E João não se submeteu a isso, e nem assim Domiciano teve força para tirar-lhe a vida. Exilou-lhe numa ilha maravilhosa, que eu acho que foi também tarefa de Jesus, para ali Jesus voltar. E como diz Emmanuel, João ainda preso nos liames da terra, e o apóstolo atônito e aflito lê a linguagem simbólica do invisível.
Isso é uma expressão interessante, uma metáfora que Emmanuel faz muito bem feita, porque ele recebeu símbolos, informações, e ele conseguiu ler essa linguagem. Recomenda-lhe Jesus que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo, segundo Emmanuel, de Patmos, transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Então é uma obra que, na verdade, Emmanuel ainda comenta que a figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é aquela da igreja transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos mártires dos santos. Na verdade, Roma é considerada por Jesus, na linguagem simbólica do Apocalipse, de a prostituta ornada de ouro e pedras preciosas emerge de 7 colinas, que é a cidade romana, que foi construída em cima de 7 colinas, e é assim que Jesus a classifica no capítulo 17 do Apocalipse. Não saia daí, que no minuto estaremos de volta. Até já, se Deus assim nos permitir. Não saia daí, ok? É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.